Salve, torcedor vascaíno! É um prazer estar com você aqui nesse domingo pela manhã. Que bom nós termos esse espaço para poder debater as notícias e tudo aquilo que cerca o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu, particularmente, torcedor, quem acompanha meu trabalho aqui no AV+, e também lá na Atenção Vascaínos, sabe o quanto que eu prezo por falar de bola rolando, sobre jogador bom, sobre jogador que não está em fase tão boa, sobre bola rolando, sobre tática, sobre técnica, sobre estratégia de jogo. E, infelizmente, o Vasco é um clube com uma grande relevância. E dos clubes com grande relevância no cenário mundial, o Vasco é, com certeza, o clube que tem aí os bastidores em maior movimentação. E isso é histórico. E esse bastidor do Vasco é algo que está impregnado, puxando essa equipe para baixo. E não é de agora. Isso é o Vasco Associativo, é o Vasco SAF. E hoje, mais uma vez, eu venho propor para você aqui uma reflexão. Não vou aqui falar de bola rolando. Vou falar de bastidores do Vasco. E antes de eu começar a trocar uma ideia aqui com você, vou pedir um favor para você que está me assistindo. Eu tenho certeza que qualquer um de você que estiver aí do outro lado tem grupos de Vasco. Tem grupos no WhatsApp, no Telegram, exclusivamente de Vasco. Faz um favor pro Faísca, pega esse vídeo aqui, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu like e deixa o seu comentário aí embaixo, que eu assumo um compromisso que eu leio absolutamente todos os comentários que o torcedor vascaíno deixa aí embaixo. Pois bem, torcedor, viemos de uma semana extremamente conturbada, em que a demissão do Alexandre Matos foi a grande bomba dentro do futebol do Vasco. Uma demissão que aos poucos foi sendo construída pela maneira que o Alexandre Matos se reportava à empresa americana. E sempre quando eu falo dessa questão administrativa do Vasco, eu gosto de deixar claro que eu não gosto do modelo de clube-empresa. Isso é uma opinião, isso não é a verdade. E parece que o modelo de clube-empresa do Vasco é o pior possível e imaginável para que uma equipe tenha êxito dentro de campo. E como eu tenho essa predisposição em não gostar desse modelo de empresa, eu procuro me cercar de todos os argumentos possíveis para não ser traído pela minha preferência. Eu, particularmente, achava que todos os clubes tinham que manter o modelo associativo, porque temos exemplos de clubes que no modelo associativo conseguiram dar a volta por cima e melhorar o seu posicionamento financeiro e o seu posicionamento técnico. Só que a política do Vasco é uma política que, num determinado momento, eu também entrei dentro do barco daqueles que só viam a SAF como solução para o Vasco, porque não conseguiam, de maneira nenhuma, situação e oposição, sentar num determinado ambiente e conseguir ver que o Vasco estava em primeiro lugar. E quando vem a possibilidade do Vasco se tornar SAF, foi um alívio para todos os torcedores, inclusive para torcedor que tinha opinião contrária à venda. Porque se no associativo não dava e no modelo profissional teria a possibilidade de uma grana alta para fazer o Vasco voltar a ser o Vasco, quem que não iria se abraçar com uma situação dessa? Enfim, eu sei que teve gente que foi contrário a todo momento, porque a maneira que foi feita a venda, eu também concordo que poderia ser melhor discutida. Só que, infelizmente, já foi. A gestão que fez a venda do Vasco, ela foi a pior gestão esportiva de um clube grande da história do futebol brasileiro. Talvez quem chega perto foi a gestão esportiva do Fluminense do final da década de 90. Porque ali também foi puxado, né? Ali conseguiram levar o Fluminense para a Série C. Mas dá um bom debate, tá? Dá um debate grande entre aquela gestão do Fluminense e essa gestão do Vasco que vendeu o clube. E na hora de escolher o comprador,
o discurso, eu não preciso aqui ficar falando o nome de quem deu o discurso, porque o torcedor vascaíno sabe e conhece bem todos eles que participaram. O discurso era que o Vasco estaria com o bolso cheio. O Vasco seria a joia da coroa. O Vasco na América do Sul seria algo imbatível. Seria assim, de uma maneira que, olha, chegou um determinado momento que eu achei que teriam que transferir o Vasco para a Premier League, porque aqui no Brasil a competitividade estava encerrada. E mesmo assim, torcedor, a gente aí no segundo ano de SAF, e daí muitos vão falar assim, Jean, o Vasco precisa de tempo, porque o Vasco era uma terra arrasada. E eu aperto a mão de quem falava que o Vasco precisava de tempo. Mas eu preciso de tempo, eu preciso de uma injeção de quase 300 milhões para não conseguir passar do Nova Iguaçu. É isso mesmo? Pô, o tempo eu dou. Ah, vai ser campeão brasileiro daqui a 5 anos. Aperta minha mão aqui. Vai ser campeão da Libertadores daqui 6, 7 anos. Aperta minha mão aqui. Agora, não vai conseguir passar do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca em 2 jogos. Sendo que o Vasco jogou 3 jogos com Nova Iguaçu e foi completamente envolvido pela equipe do Nova Iguaçu. Alguma coisa no meio desse processo tá errada e tá muito errada. E olha que a perspectiva do torcedor para o ano de 2024 era absurda. Tínhamos uma espinha dorsal de um time que no retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado alcançou a 7ª colocação. Ou seja, no próximo ano, a contratação do melhor executivo do futebol brasileiro, ou entre os 3 melhores, não tem como você separar nos últimos anos o trabalho de 3 executivos de futebol e deixar o Alexandre Matos fora. Uma ingestão de uma grana forte, como esse ano vai entrar nos cofres do Vasco, e ainda uma espinha dorsal que faltavam aí titulares absolutos, 3, 4 peças com a contusão do Paulinho, se não seriam só 3, de uma equipe altamente competitiva. E depois mais alguns jogadores para compor. E o que acontece, torcedor? Nós estamos entrando no 4º mês do ano em que nós fomos ceifados da final do Campeonato Carioca. Nós passamos de fase na Copa do Brasil, ganhando nos pênaltis do poderoso Água Santa, que a gente levou uma virada em São Januário e empatou nos acréscimos. Não temos diretor executivo de futebol e não temos ninguém com voz ativa que responde pelo clube. Isso me dá um desespero absurdo, um desespero completo e absurdo. E ontem, matéria do GE, quem ler aquela matéria do GE é algo assim que aí tem um outro ponto. Porque o Flávio Dias, o Marco Vasconcelos, o Joel Silva e o Emerson, que são responsáveis aqui no canal por buscar notícias, buscar apuração para o torcedor vascaíno, há um bom tempo falava que a relação entre empresa americana, comissão técnica e diretor executivo não era boa. Aí muita gente vai lá nas redes sociais, vocês pregam o caos, vocês têm fontes erradas, porque tá... Gente, para ter a seguinte noção. Quando um canal que vive do Vasco traz os problemas do Vasco, ele não está contribuindo para o seu produto. O Vasco é um produto do Atenção Vascaínos. Quanto mais nós exaltarmos e quanto mais o Vasco fizer coisas boas, melhor para quem trabalha com esse produto. Aí você aí do outro lado pode falar, mas a audiência é melhor na tragédia. Ok, e o canal vive só de audiência ou o canal vive de uma onda positiva de patrocinadores e tudo aquilo que compõe uma planilha de algo que possa trazer benefícios para o canal? Então, esses argumentos eu já estou até cansado de rebater, porque é só juntar o Tico com o Teco para entender que a gente gostaria de falar bem do Vasco. E voltando à matéria do GE, eu descubro que o Pedrinho, que eu acho o Pedrinho um cara, em se tratando de futebol, uma das melhores mentes do nosso país. O Pedrinho, de bola rolando, ele sabe tudo e mais um pouco. Aliás, eu como comentarista, me espelhava muito no Pedrinho. O Pedrinho, a cada transmissão, era uma aula. E hoje, nós temos como presidente do clube um cara com a capacidade técnica do Pedrinho, que não consegue marcar uma reunião
com a SAF. Aí você que pregava, e todo mundo prega, o profissionalismo numa SAF, como que você encara isso? Em que um sócio, detentor de 30% da empresa, não consegue marcar uma data, uma reunião, um bate-papo com quem detém os outros 70%. Isso não existe uma empresa no mundo. Pode ser uma barraquinha de cachorro-quente. Se dois sócios, um tiver 30%, o outro tiver 70%, num determinado momento não conseguir conversar, trocar ideias para que essa barraquinha de cachorro-quente possa alavancar novos clientes, ela está fadada ao fracasso. E será que quem comanda o futebol lá dos Estados Unidos não consegue entender o quanto que o Pedrinho poderia ajudar nesse modelo do Vasco? É inacreditável o que eu li ontem na matéria do GE. E algo que o GE não descobriu a pólvora, apesar da boa matéria, a gente já vem batendo nessa tecla há quanto tempo? Como pode um sócio não participar das reuniões e de tudo aquilo que cerca uma empresa? Completamente colocado de lado por pessoas que nem sabem onde fica São Januário. Eu queria entender o que essas pessoas entendem de bola para abrir mão de um cara igual o Pedrinho. Muito pelo contrário. Pergunta se algum deles, dessa pirâmide aí, que é a empresa americana, porque assim são vários nomes. Quando a gente fala da SAF do Cruzeiro, a gente mira no Ronaldo. Quando a gente fala da SAF do Botafogo, a gente mira no John Textor. A SAF do Vasco, ela é uma sigla. 777. E essa 777 lava as mãos como se somente colocar o que estava em contrato é o suficiente. Futebol não é frio, futebol não é planilha, futebol é sangue, futebol é paixão, futebol é envolvimento. Só que essa empresa que não tem a expertise de trabalhar no meio do futebol, acha que isso é suficiente. Só que alguém precisa ter o entendimento e avisar esses caras que se continuar dessa maneira, o produto deles vai encolher, e pro dinheiro que eles pensavam em arrecadar com essa instituição, até eles terão prejuízo. Então, pelo amor de Deus, quem comanda o futebol do Vasco, sentem à mesma mesa e procurem achar uma solução para esse clube. Porque ontem pela manhã eu entrevistei a Giovana, aquela menina que viralizou fazendo um desabafo, em que o Vasco perde para o Nova Iguaçu, ela faz um desabafo em relação ao presidente Jorge Salgado. Então, assim, que essas pessoas possam dar uma alegria à Giovana. Eu sempre falo que com 44 anos eu já vi tudo do Vasco. Já vi o Vasco ganhar absolutamente tudo. Mas a Giovana não viu nada. E se o Vasco continuar com essa administração que o Vasco tem hoje, o Vasco, ninguém vai ver mais nada do Vasco. Então que essa semana, Pedrinho, pelo amor de Deus, eu te peço aqui, nessa coletiva que você dará esse pronunciamento, que você possa colocar isso, Pedrinho. O torcedor tá com você, cara. A massa tá com você. Você que foi ídolo dentro de campo, você que foi gigante, você que é uma pessoa de uma índole absurda. Vamos, Pedrinho, entendeu? Explica o porquê do teu silêncio. Coloca um pouco de sangue nesse clube pra gente tentar resgatar o Vasco que você dentro de campo fez gigante e hoje é um Vasco fadado a chacota, fadado a fracasso. Porque levar 3 totós do Nova Iguaçu eu não aguento. Levar um é do jogo, é do futebol, aquele dia as coisas não acontecem. O Vasco foi engolido pelo Nova Iguaçu nos 3 confrontos. E se fosse para virar SAF para ser engolido pelo Nova Iguaçu, não precisaria. O associativo já era engolido pelo Nova Iguaçu. Beleza, torcedor? Esse foi meu desabafo de hoje, domingo pela manhã. Eu espero que o Pedrinho, na próxima quarta-feira, possa colocar em prática e falar tudo aquilo que ele pensa. Porque na cabeça do torcedor vascaíno está muito difícil de administrar tudo isso que vem acontecendo com o nosso clube. Abraço, galera, e a gente se encontra durante a semana aí na programação aqui do AV+, e lá do Atenção Vascaínos. Fui!